Isso traz à tona um dos episódios mais densos e moralmente complexos da narrativa bíblica: o adultério do rei Davi com Batseba e o assassinato de Urias. Essa história, relatada em 2 Samuel 11:12, revela não apenas a fragilidade moral de um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14, mas também a gravidade do abuso de poder e suas consequências espirituais e sociais. O olhar do rei Davi, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Subiu ao terraço do seu palácio, estimado em cerca de 15 metros de altura, o que dava ampla visão sobre as casas vizinhas, e viu Batseba se banhando. É importante notar que a mulher estava em ritual de purificação, segundo Samuel 11:4, provavelmente após o ciclo menstrual, e não há indício de provocação ou exibicionismo da parte dela. O abuso de poder. Davi, ao vê-la, a deseja e manda buscá-la. Isso não foi uma simples relação consensual entre dois adultos. Ele era o rei, o homem mais poderoso do país. A expressão hebraica usada dá a entender que ela foi levada, ou seja, não teve muita escolha. A responsabilidade moral recai inteiramente sobre Davi. Batseba não é apresentada como cúmplice, mas como vítima de um sistema onde dizer não ao rei era impensável. O encobrimento e o assassinato. Após descobrir que Batseba estava grávida, Davi tenta encobrir o pecado, chamando Urias do campo de batalha para que ele tenha relações com sua esposa e pense que o filho é seu. Urias, um homem justo e leal, recusa-se a dormir com a esposa enquanto seus companheiros estão em guerra. Davi então envia uma carta com o próprio Urias, ironicamente carregando sua sentença de morte, para que ele fosse colocado na linha de frente e morresse em combate. Isso é claramente um assassinato premeditado. A frieza do rei, quando recebe a notícia da morte de Urias, Davi diz ao mensageiro: assim acontece na guerra, a espada devora este como aquele. Essa fala revela uma tentativa de banalizar o assassinato, como se Urias fosse apenas mais uma vítima do acaso da guerra. Na realidade, ele foi deliberadamente traído e morto. A denúncia do profeta Natã. Deus envia o profeta Natã, que conta a famosa parábola do homem rico que rouba a única cordeirinha do pobre. Davi, indignado com a injustiça da história, condena o homem, sem perceber que ele mesmo é o protagonista da parábola. Natã então declara: tu és esse homem. 2 Samuel 12:7. A condenação divina é clara. Davi havia roubado a mulher de seu próximo e assassinado um inocente. Natã profetiza que a espada jamais se apartará da casa de Davi. E assim foi. Esse episódio não é apenas uma história de adultério, mas um caso grave de abuso de poder, traição e assassinato. Batseba não foi culpada. O texto bíblico nunca a repreende nem a acusa. Todo o peso do pecado recai sobre Davi. O fato de ele reconhecer seu erro posteriormente, Salmo 51 é o reflexo de seu arrependimento, não apaga as consequências trágicas de seus atos. Após a acusação de Natã, Davi reconhece o seu pecado com uma frase simples, mas poderosa: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Apesar do arrependimento sincero, Natã declara que, embora Davi não morreria, como a lei previa para adultério e assassinato, as consequências seriam severas. O filho que nasceu da união com Batseba morreria. A espada jamais se afastaria da casa de Davi, e, de fato, sua família mergulhou em caos. Amnon, seu filho, estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão, outro filho, matou Amnon em vingança. Mais tarde, Absalão se rebelaria contra o próprio pai, causando guerra civil. Esse juízo revela uma lei espiritual que percorre toda a Escritura. Deus perdoa, mas os efeitos do pecado seguem curso. O que Davi fez em segredo, outros fariam contra ele publicamente, 2 Samuel 12:11-12.
O Salmo 51 é a resposta emocional e espiritual de Davi ao seu pecado. É um clamor de um homem que, mesmo rei, se prostra diante de Deus como pecador quebrantado. Aqui estão trechos-chave. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vetut 1. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. V4. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 10. Davi não tenta se justificar, nem culpabilizar Batseba. Ele se reconhece destruído, clamando por restauração, não por status. A redenção de Batseba e a soberania de Deus apesar da tragédia. Deus redime a história. Davi toma Batseba por esposa. O segundo filho deles é Salomão, que se tornará o próximo rei de Israel. Deus ama Salomão, 2 Samuel 12, 24, 25, e o escolhe para continuar a linhagem real. Batseba se torna figura central na corte, e seu nome é incluído na genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:6, o Messias. Isso mostra que Deus pode transformar até mesmo os maiores pecados em caminhos para a sua redenção, sem jamais minimizar a gravidade do mal. Um rei quebrado, uma mulher silenciada, um Deus justo e misericordioso. A história de Davi e Batseba é uma lição poderosa sobre pecado, justiça, arrependimento e graça. Davi pecou gravemente, violou uma mulher, matou um homem, abusou de seu poder. Deus o confrontou e ele se quebrou. Mas não foi descartado. Ele foi restaurado, mesmo que marcado para sempre. Batseba, frequentemente difamada injustamente, é, na verdade, uma mulher inocente, silenciosamente resiliente, que Deus honra ao colocá-la na linhagem messiânica. Essa narrativa é um lembrete eterno de que nenhum pecado está oculto aos olhos de Deus. O poder mal usado destrói vidas. O arrependimento genuíno pode trazer cura, ainda que as consequências permaneçam. Deus é justo, mas também redentor. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.